Uma honra, Deus abençoe vocês. Eu sou o tal de Mano Ré, conhecido assim. Fiquei conhecido no rap nacional por fazer parte do grupo Detentos do Rap, por ser um dos vocalistas também, de algumas músicas conhecidas da época e tal. E aí ficou conhecido assim, né? Mano Reco. Mano, e da onde veio o Mano Reco, assim? Apareceu. Como que surgiu o Mano Reco Você especificamente? diz o nome? O nome, é o O nome. O nome, apelido, no caso, então, o né? apelido surgiu porque, na verdade, começou como Reco, né? Por que Certo. Reco? Eu aperto o mute ou abaixa esse Brega Nights aí, gente, em nome de Jesus. É, começou assim. Eu era menino, tinha um cabelo grande, minha mãe raspou careca quando eu tinha uns 7, 8 anos. E aí os meus amigos chamou de Camburão. Eu gostei do nome. Aí depois me chamaram de Febem. Até gostei também do nome. E aí quando chamou de Reco, aí eu chorei. Aí os Aí pegou. molecote, aí Mas o grudou que que Reco. era o Reco? Não, na verdade nunca teve. Foi mais por causa do estilo mesmo. Tinha cabelão grande, rapou, aí ficou Reco. Reco Chamou de. de Febem por causa do cabelo cortado, chamou Aham. de Camburão por causa dos cabelos cortados. E aí, quando chamou de Reco, eu chorei e ficou. Reco E pode aí, o ser de mano. recruta, talvez. Pode ser daquele Reco de. Quando os caras iam pro exército, cortava É, careca. é, Pode ser dessas coisas aí. Mas aí, o mano veio por causa do rap. Sim. Aí, quando veio o rap, com 15, 14 anos mais ou menos, aí veio o tal de mano. Aí Humano. ficou Mano Reco, Mano Reco. E aí pegou Mano Reco. Do E. Reco, do Reco, do Reco também. Do Reco. Não, é interessante. Eu tava vendo, o senhor já era da música antes de entrar no Detentos, né? Sim, eu comecei, eu era DJ, né? Eu tinha 12 anos, eu comecei como DJ de festa. Tinha uma equipe chamada Gambisson, ó o nome, de gambiarra mesmo. E aí comecei a tocar ali, festa de casamento, na época era lambada. A minha seleção preferida que eu tocava era lambada. Depois o meu cunhado me ensinou rítmica de tempo, regra de compasso, e eu fiz um curso com o DJ Iraí Campos, que logo mais Sei. pra frente, sem pensar, mais pra frente, uns 6 anos ele lançaria, 6 anos, ó. Uns 10 anos pra frente ele lançaria um grupo, o qual eu faria parte, que é o Detentos. E aí eu fiz um Ah, curso de DJ, por fita cassete na época. E aí eu comecei a aprender, né? Virada, regra de compasso, meu cunhado sempre me ensinando ali. Aí o ajudando. curso me ajudou muito também com o DJ Iraí Campos. E aí eu comecei a tocar underground também. E aí depois dessa de lambada underground, aí eu vi o Yo. Aí eu vi o DJ KLJ, mano, fazendo uns scratch. Eu Aí vi é o outro Brau, nível, né? aí eu vi o Brau cantar e falar das quebradas que a gente vivia e morava. Rabiola presa no fio, esses baratos de quebrada mesmo, Parque Regina, Engá, Arariba. Falei, mano, que loucura. Aí eu comecei a ver isso e comecei a ver as picapes falar através do rap nacional. E a ideia que falava ali, aí eu me apaixonei, né, mano? Aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a tocar rap mesmo, né? E aí eu já cantando rap, tocando rap, me apaixonei também pelas coisas que o rap falava. Aí eu comecei a escrever umas letras também. E aí foi Ah, da hora. Aí foi interessante. onde veio o rap Isso mesmo e tudo tal. antes, Antes do bem Detentos. antes do Antes do Detentos. Detentos eu tive grupo, Dupla Face da Verdade, o primeiro grupo que eu tive, que a verdade tem as duas faces, né, mano? E aí eu participei também de um grupo Moral Urbana, participei de uma banca chamada Tribo da Lua, toquei com uma banca que tinha lá o conceito moral, uma parte de grupo top no começo. Cheguei a tocar com Sabedoria de Rua, que eram uns que nessa época ainda tinha como que era o nome, Zuruca? Era tipo, era, era festival, uns festival que valia Ah, disco, festival. né? E aí Aham. os caras que ganhavam em primeiro lugar ganhava disco, uma gravação numa coletânea, essas ideias todas aí. E aí eu comecei a participar e me envolver, aquelas caixas de disco de madeira e tal. Passar por debaixo da catraca com aquilo era terrível. E aí eu comecei a me envolver mesmo no rap, né? E aí, quando eu tive uma rádio comunitária, junto com um amigo meu, Denis Monteiro. E aí foi quando eu tive o acesso. É lógico que eu tive a oportunidade anos depois, né? De conhecê-los artisticamente falando.
Mas aí por causa da vida que eu levava antes, né? Porque aí, Aham. infelizmente, me envolvi em umas coisas que não devia me envolver. E aí ter um Certo. conhecimento, e aí deixei de ter como eu costumo dizer no meu testemunho, né? Eu tinha o meu pai como herói, até os 15, 16. Quando eu tive 16, ali para 17 anos mais ou menos, eu passei a ter o traficante da quebrada como meu herói. Eu queria ser o que ele era. E aí, quando eu tive 20 anos ali, eu já não era mais o que o sonho que eu tinha de ser meu pai. Aí eu já era o que o cara era, né? Aquele Entendi. maluco que. E aí eu comecei a me envolver. Aí, infelizmente, conheci a pior parte da minha vida. E quando chegou nessa época, eu tive um acesso a, a, a- ao Detentos, mas não só artisticamente, né? Mas pelos contatos que tínhamos e tal. E aí, quando surge então a Rádio Paulista FM, saíram e a gente trocou umas ideias, e aí as ideias bateu, e eu entrei como DJ do Detentos, né? E aí nessa época aí foi quando eu comecei a tocar com o Detentos, e aí a gente teve acesso a fazer o terceiro CD do Detentos, que já não era mais os dois primeiros. Quando eram os dois primeiros eu conhecia, mas artisticamente não estava envolvido. Certo. Quando veio o terceiro, Quebrando as Algemas do Preconceito, eu estava como DJ, já tinha o conhecimento, trabalhava da forma que a gente já trabalhava, já tinha envolvimento. E aí o terceiro foi quando a Sony Music teve o interesse de gravar e distribuir. Uhum. Só que foi dessa forma porque uma das músicas que foi mandado para eles foi aquela música Ideia Forte. Não sei se você já Sei. ouviu. Sim. A Ideia Forte, se liga maluco, que a ideia é forte. Só que eu escrevi para os caras cantar. E aí só que como era difícil, já estava nessa terceira vez aí, já estava difícil, estava fazendo show para fora, saindo de dentro do presídio para fazer show, só que houve uma fuga lá, de um dos grupos que saía lá. E aí Ah, começaram a bloquear, e aí só saía com escolta militar. E era muito zoado sair com escolta militar só para fazer uma parada no estúdio. É lógico que se tivesse que sair seria top, mas a burocracia aumentou muito. Então eu sei perdemos como as que é. regalias de poder gravar. E aí, como eu já estava para cá, eu gravei, fiz uma voz guia, Uhum. e aí quando eu lancei a voz guia da Ideia Forte, aí eu mandei como piloto para Sony. Aham. E aí os caras aceitou gravar, e desde que quem fosse cantar fosse o cara que gravou. Aí Aí eu acabou falei, ficando então eu vou ter que ser o DJ vocal, porque eu não abria mão, tá ligado? Eu gostava demais de de tocar. discotecar. Muito, muito de verdade, a ponto de dormir fazendo sinais e tal. E aí eu tinha uma escolinha de DJ, o DJ Culina, que hoje é o DJ oficial do Detentos, ele foi o meu primeiro aluno. E aí eu falei pra ele, mano, então quando eu for lá pra frente pra tocar, aí você fica nas picape. E aí chegou uma hora que eu passei a gostar mais de cantar do que Do que tocar. tocar. E O aí ele bagulho foi louco. E assumiu aí a ele batuta. assume, só que é um baita de um DJ também, né, mano? Sim. Teve um professorzão top, A- aprendeu desculpa aí bem. a simplicidade, mas o professor foi zica. E aí ficou DJ Colina, e aí eu comecei a fazer a parte dos vocais mesmo. E aí dali surgiu a Baseado em Fatos Reais, né? Teve a Ideia Forte, teve vários sucessos com a minha voz, né? Depois dali, nossa, no o auge da parada, né? 2002 ali, É. show pra todo lado, e daqui a pouco o Rony saiu em Liberdade também. Depois do que o Rony saiu em Liberdade, a gente teve a possibilidade de fazer Abriu mais muito ainda mais as coisas, portas. sim, muito mais coisas. E aí estouramos, né, mano?